Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Desde o dia 18 de fevereiro, nós iniciávamos a Quaresma. E a Quaresma sendo essa proposta de nos prepararmos para bem celebrarmos a Semana Santa. A Semana Santa, muito chamada a Semana Maior. A Semana Santa é como que o coração do ano litúrgico da Igreja. Hoje no nosso programa contamos com a presença do nosso pároco, Padre Cristiano. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre Giovanni, por mais uma vez estar aqui no Coração para Amar. Também acolho as pessoas que nos acompanham através desse programa, o Coração para Amar, que tem essa oportunidade de evangelizar, de levar a palavra de Deus e assim juntos experimentar este amor do Senhor. Depois então dessa intensa preparação que vivenciamos durante esta Quaresma, estamos iniciando então hoje com o Domingo de Ramos, a Semana Santa. Padre Cristiano, ajuda-nos assim a compreender a importância da Quaresma, como também a relevância do Domingo de Ramos. O que a Igreja celebra abrindo a Semana Santa no Domingo de Ramos? Essa festa maior, a festa cristã. E nós tivemos esse tempo de preparação da Quaresma, 40 dias de preparação, de espiritualidade, que remonta também os 40 anos do povo no deserto, em busca da terra prometida, como também Jesus, 40 dias no deserto, movido pelo Espírito, tentado, mas pelo poder do Espírito, vencendo as tentações. E a Igreja nos convida a viver esses 40 dias para que possamos avaliar a nossa vida, a nossa caminhada cristã, perceber o nosso chamado. Deus nos deu o dom da vida e também nos chama a uma vocação para que o seu reino possa acontecer. E a espiritualidade da Quaresma nos convida a nos penitenciar, a rever a nossa caminhada cristã e poder cada dia mais aproximar desse Senhor que se deixa encontrar, que manifesta a sua misericórdia. Por isso que o tempo da Quaresma, nós somos provocados na liturgia a rever a nossa vida, a rever a nossa caminhada, como está a minha relação com Deus, como está a minha relação com meu irmão na comunidade. E a gente percebe que na nossa caminhada muitas vezes nós falhamos, mesmo conhecendo a palavra do Senhor que nos encaminha, que nos ilumina. E esse tempo da Quaresma, a Igreja tem a oportunidade de nos chamar a atenção para a nossa vocação primaz, que é a vocação à santidade, para que assim possamos, através da palavra de Deus, na escuta da palavra, porque percebendo a liturgia, quantas vezes a palavra ia nos convidando a escutar o Senhor, a acolher o Senhor e a experimentar a sua graça misericordiosa. Recordando já na quarta-feira de cinza, onde a segunda leitura de São Paulo já nos falava um tempo favorável, um tempo de salvação. Então veja que a Quaresma é um tempo especial para podermos experimentar a graça de Deus. Então somos convidados e somos provocados e convocados pela palavra para viver intensamente a nossa espiritualidade cristã. Deus nos ama, Deus nos chama a experimentar a sua graça, a sua misericórdia, para que assim possamos nos colocar nossa vida a serviço. E já vivendo intensamente agora a Semana Maior, que é a Semana Santa. E o Domingo de Ramos é essa preparação dessa semana, onde o Senhor é acolhido em Jerusalém, o Hosana, e nós também remontamos esse momento de acolher e reconhecer que Ele é o Rei, é o Filho de Davi, mas também anunciamos a sua paixão, a sua entrega e o seu comprometimento para com o reino de Deus. Então veja, minha irmã e meu irmão, a riqueza da Semana Santa. Fizemos uma linda caminhada quaresmal, chegando agora então assim aquela semana ápice,
onde iremos celebrar a festa maior da nossa vida cristã. Como é importante perceber que nesta quaresma nós não somos apenas artistas, não somos apenas coadjuvantes, nós somos convocados pela palavra divina a sermos protagonistas, caminhando com Jesus, celebrando com Jesus, sofrendo com Jesus, mas sobretudo ressuscitando com Jesus. Também a igreja, já há diversos anos, reserva para o Domingo de Ramos um gesto concreto, que nós chamamos o gesto concreto da campanha da fraternidade. Padre Cristiano, qual é o sentido desse gesto concreto que a igreja nos convoca a fazer neste Domingo de Ramos? Além da igreja nos proporcionar essa espiritualidade quaresmal que nos leva à penitência, à experiência da misericórdia divina e nos apresenta os exercícios penitenciais, né? O jejum, a oração, a esmola, a igreja no Brasil tem a proposta da campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema Igreja e Sociedade, como lema Eu Vim para Servir. E nesse Domingo de Ramos nós temos esse gesto concreto, que é a coleta dessa campanha, onde possamos perceber a importância desse trabalho de evangelização, que também tem seu custo. É a maneira de eu poder também fazer a minha contribuição, a minha colaboração para a igreja e para também custear os trabalhos da CNBB que foram investidos nessa campanha da fraternidade. E muitas pessoas serão atendidas através de projetos sociais e a partir do projeto que foi feito para divulgar e trazer o conhecimento da igreja no Brasil sobre esta campanha da fraternidade, que nos convocou e também nos provocou a fazer a nossa vida uma diaconia, um serviço. Eu vim para servir. Quer dizer, a igreja precisa ser presença significativa na sociedade e por isso a igreja tem projetos claros para atender a sociedade através dos seus trabalhos sociais e isso requer custo. Então a coleta neste Domingo de Ramos para que nós possamos também participar e colaborar dos projetos da Santa Igreja. Então vejam que a igreja com a quaresma nos convida a essa conversão pessoal, essa conversão interior, mas também de olho muito presente em tantas realidades sociais. E durante este ano nós estamos rezando e refletindo essa temática, fraternidade, igreja e sociedade, onde igreja e sociedade não estão em confronto, não estão em choque, mas ao contrário, estão em cooperação, em colaboração, em diálogo, numa atitude de serviço. O hino da campanha da fraternidade nos relembra palavras evangélicas e provocativas. A questão da solidariedade, a questão da igualdade, a questão da justiça, de sermos uma igreja de fato aberta ao diálogo. E aberta, sobretudo, a tantas pessoas que estão na periferia social, na periferia existencial. E nós, enquanto igreja, queremos uma conversão pessoal, mas também uma conversão social. Não esqueça, Domingo de Ramos é o dia do gesto concreto. E gosto de dizer, não é qualquer trocado, não é qualquer esmola. Esse gesto concreto deve ser, assim, uma resposta àquilo que foi a minha caminhada quaresmal, a minha penitência, o meu jejum, o meu sacrifício. Não basta apenas deixar de beber ou comer alguma coisa. Também isso é importante, mas o fruto disto. Então, toda a economia feita, agora eu quero apresentar como um gesto concreto que vai tornar possível esta igualdade, esta fraternidade, essa defesa da dignidade da vida humana. A fé sem obras, ela é morta. Por isso, minha irmã e meu irmão, vamos generosamente colaborar com esse gesto concreto, possibilitando com que mais pessoas tenham acesso à vida, acesso à liberdade, acesso à dignidade humana, que esta pessoa seja tratada como filha e filho de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo, voltando no segundo bloco, tratando um pouquinho melhor de como nós aqui em Lavras vamos celebrar a nossa Semana Santa. Até já! Quero uma igreja solidária, servidora e missionária.
Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor. A Semana Santa, então, é o coração do ano litúrgico. É onde, de fato, nós vamos poder mergulhar no mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aqui em Minas nós temos assim, muito presente no coração do povo, uma forma bem típica, bem própria de vivenciar e celebrar a Semana Santa. Padre Cristiano, na nossa programação paroquial, como nós vamos celebrar esses dias até o Tríduo Pascal? Então nós vamos começar com a celebração de Ramos, né? Com a procissão às 9 horas da manhã, saindo da Igreja Matriz e seguindo até o Colégio de Lourdes. Pela manhã. Pela manhã, né? E essa grande celebração de Ramos, de aclamação, de remontar, reviver essa entrada triunfal, real de Jesus, mas também já celebrando o anúncio da paixão. Depois, à tarde, às 17 horas, com a presença já do nosso pregador, Padre Mário Marcelo, iniciamos então a celebração lá na comunidade Santo Antônio, aqui na cidade, e seguimos em procissão até o alto da Igreja Matriz de Santana, e assim damos continuidade à nossa celebração, como já disse, celebrando essa entrada triunfal de Jesus e também o anúncio da paixão. Então, relembrando, pela manhã, saindo da Igreja Matriz às 9 horas da manhã. Não esqueça o seu ramo. E também à tarde, saindo então da comunidade Santo Antônio, uma procissão com a bênção de Ramos. Então, pela manhã na Igreja Matriz e à tarde na comunidade Santo Antônio. Muito bem, e seguimos aí a semana com essa religiosidade popular que é típica aqui de Minas Gerais, que vejo assim que permite e motiva o povo ainda experimentar essa graça de Deus, celebrando esse mistério da salvação, esse mistério da redenção, que é próprio da Semana Santa e também desse tempo do qual vivemos anteriormente, da Quaresma, essa espiritualidade, essa misericórdia de Deus que é manifestada. Então, na segunda-feira, nós teremos a Santa Missa na Igreja Matriz, às 19 horas, e depois teremos a procissão do Senhor dos Passos para a comunidade do Carmo. É uma procissão muito importante a gente poder acompanhar com Jesus aquilo que o Senhor mencionava. Nós caminhamos com Jesus, mesmo celebrando a sua entrada real e triunfal, mas também acompanhando a sua paixão, a sua dor, a sua entrega, a sua obediência ao Pai, mas apontando para a ressurreição. Nós sabemos também que a nossa vida é uma vocação vivenciada pelo mistério da fé. Então, como é importante a gente perceber esse Cristo que foi capaz de comprometer com o plano de Deus, sendo o Redentor e Salvador. E nós temos essa possibilidade de poder assemelharmos a Ele. Perceber que também passamos por algumas dores, caminhamos também para o Calvário, mas o Senhor é a força que nos sustenta para celebrar a vitória e a ressurreição. Então, é esse sentido popular, caminhar com Jesus, sentir com Jesus para de fato ser vitorioso com Ele pela graça, pela minha entrega e pelo meu comprometimento. E na terça-feira teremos a Santa Missa na Igreja Matriz às 19 horas e a saída da Nossa Senhora das Dores até a comunidade Mercês. Acompanhar também um pouco a vida de Maria. Ela já na encarnação que disse o seu sim, comprometendo-se com Deus, se comprometendo com o plano de amor, permitindo que a vontade de Deus se realizasse na sua vida, como assim se foi, e acompanhando também a trajetória do seu filho, passando pela dor, pelo sofrimento, mas também de pé diante da cruz, acolhendo como mãe da humanidade. Então veja, Maria é essa modelo de discípulo, de estar junto do seu filho, mesmo na dor, mesmo no desespero, ela tem essa confiança,
esse compromisso com Deus. Então nos convida, nós como cristão, como discípulo, como seguidor, como seguidora, poder também acolher essa mesma vontade de Deus em nossa vida, como Maria acolheu no seu coração e na sua vida, se colocou na disposição para servir o Senhor, mesmo de tantas situações de dores que ela passou. Que nós, ao olhar para Maria, possamos também compreender esse mistério salvífico, sabendo que Deus nos fortalece mediante as dores que enfrentamos, mediante os sofrimentos que deparamos, mediante as paixões que muitas vezes enfrentamos ao longo da nossa vida. E Maria é essa mulher de modelo, discípula, de fidelidade e de comprometimento com Deus. E na quarta-feira iniciamos então às 19 horas a Santa Missa na comunidade do Carmo, como também às 19 horas na comunidade Nossa Senhora dos Mercês. E ali sai, após a celebração, em procissão rumo à Igreja Matriz, aonde vai acontecer o grande sermão do encontro. O Senhor dos Passos, o Cristo que encontra com sua mãe, Maria que se encontra com seu filho, mediante essa dor do Calvário, mas ali ainda recebe essa grande missão de ser presença do amor de Deus, como nos recorda e nos remete no alto da cruz, onde Jesus ainda dá essa missão de ser mãe da humanidade. Ao caminhar com Jesus, ao caminhar com Maria, possamos de fato colocar a nossa vida também à disposição para servir o Senhor, mediante também ao sofrimento, aos calvários da vida que muitos de nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada. Mas é preciso ter essa confiança em Deus, como fez o Cristo diante do desespero, como fez Maria também diante do sofrimento, mas colocou plenamente essa vida em Deus. É o convite que esse tempo litúrgico nos convida também a experimentar. Podemos comprometer cada vez mais com o Senhor. E é a fé que nos move a esse comprometimento. Por isso, a escuta da palavra, a nossa oração diária, para que possamos, de fato, acolher esse Deus e comprometer com o seu projeto de amor. Então não esqueça, segunda-feira, missa da Igreja Matriz à noite, saindo em procissão com a imagem do Senhor dos Passos, com uma comunidade Nossa Senhora do Carmo. Terça-feira, missa da Matriz, às 19 horas, saindo com a imagem de Nossa Senhora das Dores, rumo à comunidade Nossa Senhora das Mercês. Na quarta-feira, nas duas comunidades, missa às 19 horas, saindo das comunidades com as imagens para o grande encontro, então, em frente à Igreja Matriz. Volto a dizer, nesta Semana Santa, nós não podemos ser apenas espectadores. A nossa vida não é um teatro, como também não foi um teatro a vida de Jesus e a vida de Maria. Fica aqui o convite. Vamos tornar santa esta Semana Santa. Vamos, de fato, assim nos envolver, viver intensamente esse tempo de renovação, esse tempo de graça. Com jeito, com carinho, convide alguém da sua casa que faz tempo, que está distante de Deus. É um momento bonito, é um momento oportuno de reavivar em nós a fé, reavivar em nós o caminho feito por Jesus, por causa de você, por causa de mim, pela nossa salvação. Vale a pena conferir, vale a pena marcar presença. Não caiamos na tentação de fazermos da Semana Santa um turismo religioso. Se alguns dias são feriados, a razão é nobre, é justamente para celebrar, para reavivar o mistério pascal de Jesus, a sua vida, paixão, morte e ressurreição. Vamos para o intervalo, no terceiro bloco, aprofundando a mística, o sentido do tríduo pascal. Até já. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade.
E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Jesus erguendo-se da ceia, chave bacia tomou, lavou os pés dos discípulos. Toda a nossa caminhada quaresmal também é uma caminhada pascal. Foi um tempo de purificação para chegarmos assim ao ápice da Semana Santa, que é a celebração do Tríduo Pascal. Padre Cristiano, qual a centralidade da Quinta-feira Santa? Então, celebramos a ceia do Senhor, né? Uma celebração muito importantíssima para a nossa vivência, como é uma semana maior e como o Senhor mesmo mencionou, Semana Santa, e ela vai ser santificada pela minha busca e pela minha abertura e pelo meu comprometimento. Então, a Quinta-feira Santa nos convida a viver intensamente esse mistério pascal, esse mistério de redenção, esse mistério de salvação. Então, na celebração, nós vamos ver na liturgia Jesus que nos convida a viver o mandamento do amor, aonde institui a Eucaristia. É o dia da Eucaristia, institui o sacerdócio, que se coloca a serviço, e também nos convida, através do lava-pés, a comprometer cada dia mais com a nossa vida, fazendo da nossa vida uma verdadeira diaconia, que também é a proposta da campanha da fraternidade. Eu vim para servir. E Jesus proclama, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, viver a Quinta-feira Santa é o poder comprometer com o projeto de Deus, com o plano de Deus, para que assim a minha vida, iluminada pela força da graça que emana da Eucaristia, da palavra, eu possa ser presença de Deus na sociedade, para que assim o reino de Deus possa acontecer. Então veja, é uma celebração que nos convida a comprometer com o Senhor, a fazer da nossa vida um serviço. E nós terminamos ali a celebração fazendo o translado do Santíssimo para um local, né, num sacrário, onde nós vamos ficar em adoração ao Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele que nos convida a comprometer com seus ensinamentos e nos convida a viver intensamente a sua proposta de vida, para que assim também possamos ser anunciadores. Então veja a riqueza da Quinta-feira Santa, a instituição do sacerdócio católico, o mandamento do amor e o dia da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. E a Eucaristia é o mistério de amor. Não é impossível de conhecê-lo, mas quanto mais nós nos aproximamos deste mistério, mais vem assim aquela intuição, aquela provocação, aquele desejo de querer mergulhar mais fundo, aprofundar-nos neste mistério. E é interessante perceber que na experiência de Jesus com os discípulos, com o lava-pés, tem tudo a ver com o tema da campanha deste ano. Eu vim para servir. Alguns exegetas, professores que entendem muito bem da Bíblia, relatam que João, ao escrever, ao redigir o capítulo 13, que fala sobre o lava-pés, ele contemplava a situação dos cristãos no final dos anos 100, onde muitos já tinham esquecido a mística da Eucaristia, a mística do avental, a mística do serviço. Chama a atenção que João, dentre os 4 evangelistas, é o único que não relata a instituição da Eucaristia. Porém ali, João relata Jesus lavando os pés dos discípulos, nos ensinando que tão importante quanto receber a Eucaristia na missa, também é servir os irmãos. Os santos padres da igreja diziam: comunga mal Jesus, quem comunga Jesus na missa e não comunga da vida dos irmãos. A grande lição que Jesus nos dá então na Quinta-feira Santa é fazer da Eucaristia um gesto de serviço, um gesto de comunhão, um gesto de partilha. Tríduo Pascal
teve a Eucaristia, momento de adoração. Vamos para a Sexta-feira Santa. Então, na Sexta-feira Santa, nós temos às 15 horas, é a celebração, né, da cruz, onde nós temos o momento também do anúncio da paixão. São divididos em 3 partes, o anúncio da paixão, que nós temos dentro da celebração, então a adoração à Santa Cruz, e o terceiro momento, que é a distribuição da comunhão. É o único dia aqui na igreja que não se celebra a Eucaristia. Então vale a pena ressaltar, Sexta-feira Santa é o único dia onde nós, cristãos, não celebramos a Eucaristia, fazendo memória justamente da cruz e da morte de Jesus. Viver essa paixão, esse comprometimento, nos convida também a assumir a nossa vida cristã de seguimento. Jesus que entregou por obediência para nos trazer a redenção e a salvação, que também nos provoca a viver essa vida, esse comprometimento com Deus. E depois dessa celebração das 15 horas, nós teremos às 18 horas, né, o descimento da cruz e também, né, o sermão, e seguimos com a procissão, né, pela cidade, e chegamos também à Igreja Matriz, um momento devocional de celebração dessa morte, dessa entrega, desse comprometimento que Deus tem para com a humanidade e para com cada um de nós. Dentro dessa liturgia da Sexta-feira Santa, nós temos assim, um momento chamado Adoração da Cruz. Explica um pouquinho para a gente, padre, para o povo entender melhor o que nós cristãos entendemos por adoração da cruz. A cruz nos leva a remeter aquilo que Jesus já nos convida já no seu anúncio, né? Quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e segue. Claro que olhar para a cruz pode até meio assustador, porque a gente nos remete àqueles que eram condenados e eram de fato crucificados, né? Nos recorda a morte, mas Jesus assume a sua cruz, porque ele foi condenado, mesmo inocente, mas nos traz a redenção. A cruz nos remete à experiência salvífica. Deus nos mostrou a salvação, o seu Filho que deu a sua vida para resgatar a nossa vida. Então, ao adorar a cruz, ao fazer o beijamento devocional da Santa Cruz, nos remonta esse Deus que nos amou e que nos ama, que entregou o seu Filho Jesus para nos salvar e trazer-nos a redenção. Então, ao olhar para a cruz, ao ter essa devoção à Santa Cruz, nós comprometemos também a assumir a nossa cruz de cada dia, sabendo que Deus é a força que nos sustenta para experimentar cada dia a sua salvação, a partir do nosso comprometimento com Ele e com os seus ensinamentos. Foi aquilo que Jesus fez ao colocar a sua vida a serviço do reino, assumindo com obediência e também assumindo a sua cruz, trazendo a redenção. Então, ao adorar a cruz, ao ter essa devoção para a Santa Cruz, nós também comprometemos com Deus e acolhemos em nosso coração essa salvação que vem de Deus para todos nós. E no símbolo da cruz é evidente que ali nós adoramos o crucificado, aquele que fiel ao Pai se entregou, deu a sua vida pela nossa salvação. Tríduo Pascal. Chegamos então ao terceiro dia, a solenidade mais importante, a Vigília Pascal, a mãe de todas as celebrações. Isso, é a grande vigília, chamada também a mãe de todas as vigílias. Então nós temos no início da celebração a bênção do fogo, né? O acendimento do círio pascal, a entrada dentro da igreja, a luz de Cristo, e onde nós também entoamos o exulte. Dentro da celebração, nós remetemos a partir da liturgia, tanto da palavra que nos vai remeter à história da salvação no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, nos convidando a essa experiência salvífica, mas também o nosso comprometimento. Então, nessa Vigília Pascal, renovamos a nossa vida, onde também é feita a renovação das promessas batismais, onde mais uma vez confirmamos a nossa fé em Cristo nosso Senhor, como o Deus da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, da nossa casa. Então, celebrar essa vigília é eu poder cada dia mais comprometer com o Senhor e com os seus ensinamentos, a partir dessa celebração que me remete à vivência da história da salvação. Esse Deus que nos ama, esse Deus que acompanha toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. E assim nós renovamos a nossa fé nesse Cristo ressuscitado que nos acompanha. A Vigília Pascal é a celebração mais longa, mas também a celebração mais linda de toda a Semana Santa. É uma celebração muito catequética.
a palavra de Deus desde a criação até a ressurreição. Vale a pena você marcar presença. Mesmo que faça tempo que você não mais participa da Semana Santa, é muito importante, nesta noite, reavivar a nossa fé, voltarmos ao primeiro amor. No início do cristianismo, este era o grande dia, que depois que os adultos foram educados na fé, foram evangelizados, era nesse dia que eles eram apresentados à comunidade igreja. E ali então, oficialmente, se tornavam cristãs e cristãos. É uma linda liturgia em 4 partes. A liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. A palavra Páscoa significa passagem. Passagem para uma vida melhor, passagem para uma vida mais santa. O nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Paulo vai dizer aos Coríntios capítulo 15, se Jesus não tivesse ressuscitado, vazia, vã seria a nossa fé. Agora, ele ressuscitou e esta é a razão da nossa festa, esta é a razão da nossa alegria. Durante este ano litúrgico, nós vamos estar acompanhando o evangelista Marcos. E ali Marcos registra uma frase bonita do soldado romano. Vendo Jesus na cruz, ali ele reconhece: este é verdadeiramente o Filho de Deus. A você, minha irmã e meu irmão, uma feliz, santa e abençoada Páscoa. Uma feliz e santa passagem para uma vida nova, para uma vida melhor, para uma vida mais cristã. Padre Cristiano, como pároco da nossa paróquia, as palavras finais do nosso programa de hoje, saudando a nossa comunidade. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui para partilhar dessa nossa caminhada de fé a partir do programa Um Coração para Amar. E, mais uma vez, eu convido para viver intensamente. A semana ela é santa e se eu santificar, recordando aquilo que Jesus nos convida a sermos perfeitos como Deus é perfeito, como também Deus nos convida no Antigo Testamento, sede santo como Deus é santo. E para que nós possamos viver plenamente essa santidade, eu preciso buscar o Senhor. Ele que se deixa encontrar. E aí está a oportunidade. Vivenciamos o tempo da Quaresma, uma espiritualidade penitencial, onde experimentando a misericórdia divina, e agora estamos aí na Semana Maior, na Semana Santa, celebrando esse tríduo pascal para experimentar essa força, essa graça de Deus e viver como ressuscitados. E no domingo teremos às 6 horas da manhã a Santa Missa, a procissão da ressurreição. O nosso Deus está vivo, presente no meio de nós e nos convida a viver intensamente como ressuscitados, como nos fala São Paulo, como salvos, a partir da experiência da palavra, da oração e da Eucaristia. Então eu desejo a todos os paroquianos, a todas as pessoas que estão nos acompanhando através do programa Coração para Amar, possamos nos dar uma oportunidade de abrir o nosso coração, de acolher esse Deus que vem ao nosso encontro, manifestar a sua graça, manifestar a sua bênção, a nossa igreja, a nossa comunidade, mas especialmente a sua família, a sua casa, e possamos de fato viver intensamente essa proposta da palavra, essa proposta de Deus e essa proposta da igreja, de experimentar o Senhor, mas também colocar a nossa vida a serviço. Eu vim para servir e possamos proclamar essa ressurreição do Senhor a partir do nosso testemunho, sendo a presença dele, sendo sal para dar sabor e sendo luz para iluminar as famílias. Que possamos transmitir essa paz do Cristo ressuscitado a partir da nossa vida, a partir do nosso testemunho. Chegamos assim então ao grande dia da Páscoa. E com o salmista nós vamos rezar e cantar. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Obrigado pela sua companhia. Uma feliz e santa Páscoa. Permaneça na paz do Senhor ressuscitado. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou.